Retornando aí, voltem para cá para o slide. Vamos lá. Então, nós estávamos na questão 44. Vamos agora para a questão 43. Vamos juntos. Se x é maior que π, x é maior que π, e menor que 3π sobre 2, 3π sobre 2, isso aqui, gente, é famosão. Isso aqui é 180. Isso aqui é 270. Então, o que ele está dizendo para a gente é que x é um ângulo do terceiro quadrante, tá? Se você tem dúvida que isso é 270, faz a conta aqui comigo, olha só. 3π sobre 2, né, professor? Aham. Aí aqui é 180, isso aqui sobre 2. Corta 180 com 2, vira 90. 3 vezes 90 dá 270 graus. Show de bola? Beleza. Então, eu já sei que o que ele está me dizendo é que x é maior que 180 e menor que 270, certo? Muito bom. Isso aqui é igual a zero, certo? Portanto, ou este cara é nulo, ou este cara é nulo, correto? Então, vamos ver. Tangente de x menos 1 é igual a zero. Portanto, tangente de x é igual a 1. Precisamos encontrar o x do terceiro quadrante que satisfaz aquilo ali. A tangente, de fato, ela é positiva no terceiro quadrante. E eu sei que a tangente de 45 é 1. Para eu passar isso para o terceiro quadrante, é só somar 180, gente. Então, 180 mais 45 dá 225. A tangente de 225 é 1. Então, a primeira solução é 225 graus. Tá bom? É a solução desta equação aqui para este domínio oferecido. Tá bom? Bom, agora a gente precisa resolver a outra parte, que é 4 seno ao quadrado de x menos 3 tem que ser igual a zero também, professor? Tem que ser igual a zero, porque senão o produto não vai dar zero, certo? Ah, tá. Pois é. Então, passa o menos 3 para o outro lado como 3, passa o 4 dividindo para o outro lado, sim, e aí passa o quadrado para o outro lado na forma de raiz, e aí vai virar mais ou menos 3/4. Para o seno, é assim que funciona o ciclo trigonométrico, né? Então, para o seno, no terceiro quadrante, ele é negativo. Então, eu vou desconsiderar o sinal de mais, vou considerar apenas o sinal de menos. E aí, o seno de x tem que ser igual a menos raiz de 3 sobre 2. O que eu sei lá do primeiro quadrante? Eu sei que o seno de 60 dá a raiz de 3 sobre 2. Somando 180, eu obtenho um ângulo do terceiro quadrante, 240 graus, cujo seno dá menos raiz de 3 sobre 2, e, portanto, esta é uma das soluções, 240 graus. Tudo bem? Beleza? Perceba que não tem como o seno ser positivo, porque senos de ângulos entre 180 e 270 não são positivos, eles são negativos. Então, essas são, de fato, as duas únicas soluções. A maior é 240 graus. Passando isso para radianos, multiplica por π sobre 180, certo? Corta 0 com 0, dá para dividir por 6. Em cima fica 4, embaixo fica 3, 4π sobre 3. Gabarito letra A. Beleza? Próxima questão. Plá, questão 42. Olha esse monstro. Dá até medo, né? Considere a soma S.
determinante. Cosseno 1, cosseno 1, cosseno 2, cosseno 2. Eita, professor, ferrou. Ferrou não, cara, olha só. Vou calcular não 1 a 1, mas pelo menos os 4 primeiros aqui. Você sabe fazer determinante, né? Se você não sabe, vai relembrar agora. A gente já deu aula disso aí, hein, gente? Já vimos isso aí. Seno 1, seno 2, seno 2, seno 1. Cosseno 3, cosseno 4, cosseno 4, cosseno 3. E seno 3, seno 4, seno 4, seno 3. Tem outros, né? Essa reticências aqui nos diz que tem outros, correto? Mas eu quero esses, porque esses já vão... Como é que eu posso dizer? Eles já vão te dizer mais ou menos o que vai acontecer. E olha só, pra galera que tá pensando em pular a questão, ela dá um pouquinho de medo mesmo, né, professor? É uma porrada de determinante, professor. É isso, olha aqui, ó. Como é que você calcula o determinante? É diagonal principal, cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado, menos cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Certo? Então esse primeiro deu isso aí. Seno vezes seno, seno ao quadrado, menos seno vezes seno, seno ao quadrado. Agora, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Opa. Cosseno ao quadrado de 4, certo? Vamos ver esse último. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Aí, beleza, você poderia achar que é útil você continuar fazendo isso. Né? Ele quer que some tudo, né? Olha o que vai acontecer quando você somar isso tudo. Quando você somar isso tudo, eu vou reunir os caras que são positivos, tá? Fica cosseno ao quadrado 1, mais seno ao quadrado 1, mais cosseno ao quadrado 2. Aliás, cosseno ao quadrado 3, mais seno ao quadrado 3, menos. Aí vou colocar um monte de gente em evidência aqui. Cosseno ao quadrado 2, mais seno ao quadrado 2, mais cosseno ao quadrado 4, seno ao quadrado 4. Galera, olha isso. Isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, gente. 2 menos 2, 0, certo? Então a gente já descobriu que esse cara aqui, que eu vou pintar de verde, esse cara, mais esse, mais esse, mais esse, deu 0, certo? E isso sempre vai acontecer quando eles vierem em pares, né? Cosseno com seno, cosseno e o seno. Então, gente, como terminou com um par também, cosseno e seno, o que vai acontecer? Essa soma vai dar 0, certo? Tudo bem? Tranquilo? E aí, cuidado para vocês não acharem que vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1, porque vai ficar uma galera com sinal de menos aqui, ok? Cuidado, cuidado. E toma cuidado para você não ir lá e marcar a letra A. Professor, achei, marquei, professor, passei. Não tá certo. Porque ele não quer a soma. Ele quer o logaritmo da soma. Ou seja, ele quer o logaritmo de 0. Existe, gente,
10 elevado a x igual a zero, existe alguma forma de um expoente com base não nula dar zero? Não. Gabarito inexistente. Não existe logaritmo de zero. Não existe. Dá uma olhada aqui. Não existe logaritmo de números nulos. Nem de números negativos, tá? Professor, não existe? Não. Tipo, log menos 7 não dá. Impossível? Impossível. Nem no curso superior. No curso superior pode tudo, gente. A nível de faculdade existe, mas pra gente, lembra que a gente não quer ser cientista. A gente quer marcar X numa prova e acertar a questão. Então, log 0? Não tem. Log de menos 34? Não tem. Tranquilo? Tamo junto? Volta pra cá. Então, seguinte, questão que se você espremer, sai o quê? Veneno. Essa questão tem tanto veneno, porque tem várias pegadinhas. Primeiro, você achar que vai dar tudo 1, somar, e aí, sei lá, ia dar 10, né? Gabarito letra B, ia dar um número positivo. Segunda pegadinha é, de repente você viu a pegadinha, essa primeira, e você somou tudo, achou o 0. Caraca, professor, acertei, passei, mãe, passei. Pois é, só que aí você errou, porque ele quer o log. E aí tem a última pegadinha, que é você não saber quanto é que dá o log de 0, que é algo que não existe. Certo? Tudo bem? Venha comigo aqui então, questão 41. Olha só. Dois ângulos medem 2π sobre 9 radianos e 5π sobre 18 radianos. Qual é o menor deles? Galera, faz as contas aí. Fica tentando adivinhar, não. 2 vezes 180 sobre 9 ou 5 vezes 180 sobre 18, certo? 180 corta com 18 dá 10, 50 graus. 180 corta com 9 dá 20, 2 vezes 20, 40 graus. Qual é que é maior? 5π sobre 18, porque 50 é maior que 40, certo? O menor, então, é 40 graus. Este é menor e é claro que este é maior. Gabarito, 40 graus. Gabarito letra B. Beleza? Só relembrando que como eu fiz, eu peguei este π e transformei em 180 graus. Tá bom? É assim que você passa de radianos para graus. Beleza? Próxima questão, questão 40. E olha aí uma questão nova, uma questão diferente sobre função. A última vez que caiu no exame EAR, uma questão sobre imagem da função. Certo? Galera, que atenção e que cuidado que você tem que ter comigo agora, tá bom? Você tem que tomar um cuidado desgraçado com essa questão. Tanto que eu vou fazer vários gráficos para te ajudar. Você já procurou saber como é que é o gráfico do seno? A gente vai ficar algum tempo nessa questão, tá, gente? Você vai aprender bastante coisa com ela, tá? Presta atenção, senão você vai se embolar. Não é difícil, mas você tem que prestar atenção. Então vem comigo, olha só. Eu vou construir o gráfico do seno com vocês, tá? Para isso, a gente tem que se lembrar de algumas coisas. A gente tem que se lembrar que o seno de 0 é 0, que o seno de 90 é 1, que o seno de 180 é 0, que o seno de 270 é menos 1 e que o seno de 360 é 0. Nós vimos isso lá na frente, né? Fizemos uma tabela. Isso aqui não é novidade para vocês, tá bom? Se for novidade, quem tiver chegado agora, fica tranquilo que daqui a pouco eu volto lá na tabela, tá bom? Então vamos lá. Olha só, eu vou começar a marcar alguns dígitos aqui. Eu vou marcar primeiro o 0. O 0 é ótimo, né? Primeiro eu vou marcar o 90 graus. Eu vou escrever na forma de radianos, tá? Π sobre 2. Agora eu vou marcar o 180. Π. Agora eu vou marcar o 270. 3π sobre 2. Agora eu vou marcar o 360. 2π. Muito bem. Aqui está o 1. Aqui está o menos 1. Porque não sai disso, né? É 0 ou é 1. Ou é 0 ou é menos 1. Ou é 0, então não sai disso. Quando eu estou no 0, o seno vale 1.
Aliás, o seno vale 0. Então tá aqui o nosso primeiro ponto. O seno de 90 é 1. Então, show de bola, tá aqui. O seno de 180 é 0. O seno de 270 é menos 1. E o seno de 360 é 0. Eu vou fazer isso do outro lado também. Você já vai ver por quê. Menos 270, menos 360. Como é que eu sei esses valores aqui? É porque a função seno, ela tem uma cara muito importante, certo? Olha só como é que ela se comporta. Ela sobe. Aí daqui a pouco, ela desce. Aí daqui a pouco, ela sobe. Calma aí. Daqui a pouquinho ela desce de novo. E aí ela começa a se comportar como uma onda, certo? Jesus. Pronto. Então, essa é a função seno, tá? Ela continua, tá? Ela vai continuar oscilando eternamente. E isso aqui é o que nós chamamos de uma senoide. Certo? Muito bem. Aí é o seguinte. Eu vou desenhar esse gráfico aqui, só que menorzinho, tá bom? E só uma partezinha dele. Vocês percebem que a função seno, ela está sempre entre 1 e menos 1? Opa. Ela está sempre entre 1 e menos 1? Sempre entre 1 e menos 1, certo? Isso nos diz que a imagem da função f é o intervalo de menos 1 até 1. Ok? Por quê? Porque é onde a função se encontra. Ela está entre menos 1 e 1. Todo mundo aqui é a imagem de algum x. Beleza? Então ela está entre menos 1 e 1. Galera, aqui vai um segredo para você. Eu sei que você já entendeu que a função seno ela está sempre entre menos 1. Eu vou diminuir o meu 1, tá? Está sempre entre 1 e menos 1. Eu sei que você já entendeu isso. Aqui está o 1, aqui está o menos 1. E aqui está a função seno oscilante. Pá, pá, lá, lá, lá. Legal. Agora eu vou te ensinar o que acontece. Esquece esse 3, tá? Olha o que acontece quando você multiplica a função seno por 5. Para você entender direitinho, eu vou fazer de outra cor, tá? Olha o que acontece. Ao invés dessa partezinha verde, ela vai se comportar assim, ó. Jesus. Ai, meu Deus. Isso, pronto. Agora sim. Ela sobe e desce, só que ela vai mais alto e mais baixo ao mesmo tempo, certo? Sabe até onde ela vai? Este novo patamar dela, que não é mais esse, é esse, é de 5 até menos 5. Então, a imagem dessa função cresceu. A imagem dela agora é de menos 5 até 5. Então, todas as vezes que você multiplica ou o seno ou o cosseno por alguma coisa,
Antes, a imagem deles era essa. Se você pega e multiplica, por exemplo, por 18, a nova imagem vai ser de menos 18 até 18, como foi o caso aqui. Antes, ela ia de menos 1 até 1. Multipliquei por 5. Agora ela está indo de menos 5 até 5. Tudo bem? Beleza? Tá. Só que ainda não acabou, porque eu não só multipliquei por 5, eu somei 3. Caraca, professor, que complicação. Pois é, cara, bem complicado, né? Então, aí o que que eu vou fazer? Eu vou ocupar um slide aqui. Acho que dá para fazer aqui, talvez. Não sei, acho que não. Ah, tem um espaço aqui em cima que dá para ocupar. Pronto. Então, a nossa função, no momento, ela tá assim, ó. Presta atenção, presta muita atenção. No momento, a nossa função, ela tá esse vermelhinho assim, né? Eita. Ela tá assim. Jesus do céu. Deixa eu colocar as barrinhas primeiro. Vai de menos 5. Eu tô diminuindo de propósito, tá? Até 5. Então, melhorou. Então, ela tá indo de menos 5 até 5. Tá indo de menos 5 até 5. O que que acontece quando você soma 3 nessa função? Quando você soma 3 ou qualquer outro número, essa função sobe. Ela translada verticalmente. Então ela vai sofrer uma translação vertical. Ela vai subir, gente. Ela vai subir. E ela vai subir quanto? 3 unidades. Então vamos com calma. Vamos lá. Primeiro eu vou apagar essa função aqui. Depois eu vou subir essa partezinha laranja 3 unidades. Então vamos lá. 1, 2, 3. Tá aqui agora, né? Essa partezinha laranja não existe mais ali embaixo. Ela sobe 3 unidades. Então vamos escrever quanto é que deu. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Certo? E aquela retinha laranja ali de cima também sobe. Vamos fazer ela subir então. 1, 2, 3. Ela vai estar aqui agora. Então você viu o que aconteceu? Ela estava aqui embaixo e subiu para cá. Essa aqui estava aqui embaixo e subiu para cá. Como subiu 3 unidades, não está mais no 5, está no 8. E aí a minha função agora, ela é assim. Ela translada para cima, dá uma olhada aqui. Ela sobe 3 unidades. Dá uma olhada aqui. Ela sobe 3 unidades, certo? Subiu 3 unidades. Ela estava assim, ela e continua lá em cima. Entendeu? Tranquilo? Volta para cá então. Qual é a imagem desta função então? Ela era de menos 1 até 1. Multipliquei por 5, ficou de menos 5 até 5. Somei 3, ficou de menos 2 até 8. Gabarito letra A. Beleza? Isso aqui é referente à multiplicação por 5 e isso aqui é referente à soma de 3 unidades. Gabarito letra A. Beleza? Isso vale como bizu. Beleza? Isso funciona sempre. Dá uma olhada para mim. Isso é muito bonito de falar, ó. Olhando nos seus olhos, ó. Presta atenção, ó. Isso vale sempre. Sempre. Pegou uma função seno, multiplicou por 83, a imagem dela vai de menos 83 até 83. Somou 70. Menos 83 mais 70,
menos 13. 83 mais 70, 153. Então, a nova função vai de menos 13 até 153. Tá bom? Diminuir, mesma coisa. Tá bom? Você translada a função para frente. Quer dizer, para cima e para baixo, tá bom? Nós teremos uma aula somente sobre translações e rotações gráficas quando a gente falar de geometria analítica no espaço. Tá bom? Volta para cá, então, a nossa questão 40 está resolvida e nós podemos ir, então, para o número 39. Vamos lá? Questão 39. Seja x um arco do primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Beleza, tudo positivo, graças a Deus. Se cosseno de x é igual a 1/8, então quanto vale tangente de x sobre 2? Existem duas maneiras de nós resolvermos esse exercício. Um é absurdamente mais fácil que o outro, sim. E para a gente poder usar o primeiro, eu vou utilizar uma fórmula que a gente já mexeu. Ela está por aqui. Cosseno de x sobre 2 igual a raiz de 1 mais cosseno de x sobre 2. Tá por aqui, ó. Nós já brincamos com ela, certo? Cosseno de θ sobre 2 é igual a mais ou menos raiz de 1 mais cosseno θ. Deixa eu voltar para cá para a questão. Tá aqui. Essas fórmulas, gente, vou já colocar todas aqui para você, de arco metade. Olha aqui, ó. O cosseno é isso aqui. O seno é isso aqui. E a tangente, cuidado agora com a tangente, ela é mais ou menos a raiz de 1 menos sobre raiz de 1 mais. Ok? Tranquilo? Tá. Vamos ver isso em ação, sim? Por exemplo, eu quero saber a tangente de x sobre 2. Vamos lá. Substituo o meu θ por x. Eu sei que é positivo, porque está no primeiro quadrante. Então, fica a raiz de 1 menos cosseno x sobre 1 mais cosseno x. E aí, a questão acabou, certo? Porque cosseno de x é 1/8, certo? Então, isso vai ficar assim. Raiz de 1 menos 1/8 sobre 1 mais 1/8. E aí, vamos fazer as contas, certo? Acabou entre aspas, professor. Para mim, aí é que começou. Pois é. 8 vezes 1, 8 menos 1 dá 7. Então, 7/8. 8 vezes 1, 8 mais 1, 9. 9/8. Pode cortar os oitavos. Sobrou 7 em cima e 9 embaixo. Raiz de 7, eu sei lá quanto é que é. Mas raiz de 9 é 3. Gabarito, letra A. Aí, vamos ver se a gente consegue fazer de uma outra maneira. Olha só. Isso aqui é o ângulo X. Cateto adjacente é 1 e hipotenusa é 8. Certo? Traça uma bissetriz aí. Aí chama isso aqui de x sobre 2. Isso aqui de x sobre 2. Sim? Eu vou chamar isso aqui de A e isso aqui de B. Até aí, tudo bem? A gente sabe que o cosseno de x é 8. A gente consegue achar essa medida aqui. Vocês concordam? A gente consegue achar. Só fazer Pitágoras. Vou chamar isso... Na verdade, eu primeiro vou chamar isso tudo aqui de B. Tá bom? Então vamos fazer Pitágoras aí. Vai ficar assim. 8 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais 1 ao quadrado. Certo? Aí fica... B ao quadrado é igual a 64 menos 1, que dá 63. E, portanto, B é igual a raiz quadrada de 63. Fazendo as contas, isso aqui é 9 vezes 7, sai o 9, fica 3 raiz de 7. Achei B.
B vale 3 raiz de 7. Tudo bem? Tá. Eu vou chamar esse cara aqui de x. Automaticamente, esse cara aqui vira 3 raiz de 7 menos x, certo? Tudo mede 3 raiz de 7. Esse pedacinho mede x, então esse pedacinho aqui mede 3 raiz de 7 menos x. E aí, gente, teorema da bissetriz interna. Olha aqui, ó, 8 está para x, assim como 1 está para 3 raiz de 7 menos x. Teorema da bissetriz interna. Multiplica em cruz, fica como? Fica assim, x vezes 1 dá x. 8 vezes 3 raiz de 7 é 24 raiz de 7. Menos 8x. Passa para o outro lado, fica 9x é igual a 24 raiz de 7. Passa o 9 para o outro lado. 24 raiz de 7 sobre 9. Dá para dividir por 3. 8 raiz de 7 sobre 3. Eu estou interessado em calcular a tangente de x sobre 2. Então, olho para este triângulo retângulo aqui, só esse, sim? E faço tangente de x sobre 2 é o cateto oposto, que é 3 raiz de 7 menos x, dividido pelo cateto adjacente, que é 1, certo? Quanto é que dá isso aqui? Bom, isso dá 3 raiz de 7 menos x, que é 8 raiz de 7 sobre 3. 3 vezes 3, 9, menos 8 dá 1 raiz de 7 sobre 3. Então, gabarito permanece sendo a letra A, tá bom? Então, essa era uma forma de fazer por geometria plana, e essa aqui eu fiz só por diversão, tá bom? Para vocês poderem ver a resolução e para vocês se empenharem cada vez mais em aprender a sua própria geometria plana. Dá uma olhada aqui para mim. Porque, gente, apreciar aquilo que você está estudando é uma das melhores formas de você ter sucesso nos seus estudos, a matéria entrar mais fácil na sua cabeça e você ter mais tempo para aprender o resto, ok? Bisu para você. Então, segue comigo aqui, questão 38. Vamos comigo? Os valores de x, sendo x no primeiro e segundo quadrante, né? Porque isso aqui é 180 graus, para os quais obtém-se 2 cosseno x menos 1 maior que zero. Então, nós temos aqui uma questão de inequação. O que, professor? Trigonométrica. Inequação trigonométrica. E daí, professor, o que eu faço com esta palavra, esta expressão? É assim, ó. Eu sei que 2 cosseno de x menos 1 tem que ser maior que zero. Isso aqui, gente, dá uma olhada aqui para mim. Esta forma que eu vou resolver esta inequação é praticamente a única para você resolver. Então entenda ela, porque assim, bizu demais para você. Esta é a forma de resolver uma inequação trigonométrica. A EAR gosta, tá bom? É porque não apareceu aqui hoje, porque da última vez eu já tinha resolvido algumas, tá? Mas a EAR gosta, na ESA já apareceu, a EFON gosta, a SpaceX gosta, a Escola Naval ama, a AFA gosta. Então, aproveita para você aprender isso aqui, tá bom? Volta comigo aqui na tela. E aí, o que você vai fazer? Primeiro, você vai passar esse menos 1 para o outro lado como 1, né? 2 cosseno de x é maior que 1. Passe o 2 para o outro lado, dividindo, maior que meio, ok? E aí, gente, infelizmente, tá? Eu tenho que falar infelizmente, porque até eu sei que é infelizmente. Você vai ter que desenhar aquela bolinha, filha da mãe, aquela mira de sniper. E você vai ter que desenhar o ciclo trigonométrico. Tá bom? Aqui está o x, aqui está o y. E aí, gente, você vai ter que lembrar qual é o eixo que é dos senos e qual é o eixo que é dos cossenos. O eixo dos cossenos é esse, escreve cosseno lá. O eixo dos senos é esse, escreve seno lá. Então, você vai olhar para a sua inequação e ver o que está do lado esquerdo dela. Se for cosseno, esse vai ser o seu eixo de opção. Se for seno, esse vai ser o eixo que você vai querer brincar. No caso, é cosseno. Então, não me interessa muito o seno, né?
Eu quero que o meu cosseno seja maior que meio. Então, marca meio. Meio está aqui, né? Porque isso aqui é 1. Então, meio, obviamente, está no meio, certo? Bom, e aí você vai traçar uma reta perpendicular ao eixo x, passando pelo meio. Passando pelo 1 meio. Então, esta reta é a reta em que o cosseno de x é igual a meio. Eu quero que ele seja maior que meio, então eu quero que ele esteja aqui, certo? Porque a galera que está para lá é menor que meio, certo? Aí, gente, aí vem o real bizu, que é o seguinte: quais são os ângulos que compreendem este intervalo? Tem esses, todos esses ângulos aqui, e esses ângulos aqui, certo? Só que eu quero que x esteja entre 0 e π, ou seja, entre 0 e 180. Então, esses ângulos aqui não me interessam, tá? Somente aqueles ângulos que eu marquei ali me interessam, inclusive esse, porque está menor ou igual aqui. Aliás, está maior ou igual ali, sim? Vai de 0 até um ângulo aqui que eu não sei qual é ainda, mas dá para descobrir. Por quê? Porque eu sei que o cosseno deste ângulo é meio, certo? Qual é o ângulo do primeiro quadrante cujo cosseno é meio? 60 graus. Então eu já sei que esta galera em azul aí, este pessoal em azul aqui, é uma galera que está entre 0 e 60 graus. Beleza? E tem que ser maior ou igual a 0, sim? E tem que ser menor que 60, porque aqui não está maior ou igual, tá? 60 graus, se você passar para radianos, é π sobre 3. Então, o ângulo procurado tem que estar entre 0 graus e π sobre 3. Gabarito, letra D. Todo mundo foi? Próxima questão, 37. Seja x um arco do primeiro quadrante, se cosseno de x igual a 1/8, quanto vale tangente x sobre 2? A gente já fez uma questão igual, não fez? Sim, tá repetida aí, gente, perdão. Então, questão repetida. Foi mal. Vamos lá. Próxima questão, professor. Vamos lá, então. Então, 2 seno x mais 5 cosseno x é igual a 0. 2 seno x mais 5 cosseno x é igual a 0. E x está no primeiro quadrante. Quanto é que vale cosseno x? Também tem duas formas de fazer, gente. Vamos fazer das duas formas. Vamos fazer das duas maneiras. Vamos lá. Então, a primeira forma de você fazer essa questão que eu vou fazer agora é passa o 5 cosseno x para o outro lado, eleva ao quadrado dos dois lados. Elevar ao quadrado em trigonometria é algo que geralmente é útil, tá? Então, fez isso. Transforma seno em cosseno ou cosseno em seno. Como ele está pedindo cosseno, é melhor transformar o cosseno. Como é que a gente faz isso? Vou fazer aqui embaixo, ó. O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado de x, certo? Transforma o seno ao quadrado em 1 menos cosseno ao quadrado. Isso tem que ser igual a 25 cosseno ao quadrado de x. 4 menos 4 cosseno ao quadrado tem que ser igual a 25 cosseno ao quadrado. Passa o 4 para o outro lado, fica 4 mais
igual a 29, né? Porque 4 passa para o outro lado mais, né, professor? Isso, aí fica 4 cosseno, 29 cosseno ao quadrado de x. Isola cosseno ao quadrado, fica 4 sobre 29. Passo o quadrado para o outro lado, ignorei o sinal de menos, porque está no primeiro quadrante. Raiz quadrada de 4, professor, é 2. E raiz quadrada de 29? Não tem, né? Tem que ficar assim. Racionaliza, 2 raiz de 29 sobre 29. Gabarito, letra B. Então, esta é uma das formas de fazer. Eu diria, inclusive, que tem 3 formas de fazer, tá? Fazer das 3, tá? Segunda forma de fazer seria você fazer assim, ó. 2 seno x mais 5 cosseno de x é igual a 0, certo? Passa para o outro lado diminuindo, 5 cosseno x. Passa o cosseno para cá, fica seno de x sobre cosseno de x. Tem que ser igual a menos 5 meios. Seno sobre cosseno é tangente. Isso mostra que essa questão está mal formulada, porque a tangente de um ângulo no primeiro quadrante nunca poderia dar algo negativo. Sim. Mas, se a gente imaginar que existe, olha como é que vai ficar. Vai ficar assim. Tangente de x é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Fazendo Pitágoras, para achar isso aqui, fica o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. 25 mais 4, a ao quadrado é igual a 29, a é igual a raiz de 29. Mas o cosseno de x é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Racionaliza 2 raiz de 29 sobre 29. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Então, essa é a questão. Essa é uma das formas de fazer. E uma última forma de fazer, que eu vou deixar para a galera de casa pensar, depois eu coloco uma resolução melhor, é você pegar essa galera aí e dividir todo mundo pela raiz de 29. Isso aí, isso aqui, desenrola uma resolução também. Essa eu vou deixar para você, tá bom? Então vamos lá, próxima questão. Vamos lá. A solução real da inequação meio menor que seno de x menor que raiz de 2 sobre 2. Lembra que eu falei sobre inequação? Não tem jeito, cara. Tem que desenhar o ciclo trigonométrico. Se você não desenhar o ciclo trigonométrico e tentar fazer de cabeça, existe uma boa chance que você erre, tá bom? O senhor está duvidando da minha capacidade, professor? Não, cara, mas é porque em momento de prova a gente está sob pressão, tudo tende a dar errado. Então vamos deixar o tempo ao tempo, né? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, eixo dos cossenos, eixo dos senos. Minha inequação está em seno, então não quero saber do eixo horizontal, vou apenas no vertical, certo? E eu vou marcar quem no eixo vertical? Meio e raiz de 2 sobre 2, certo? Meio vale tipo 0,5 e raiz de 2 sobre 2 é mais ou menos 0,7 aproximadamente. Então vamos lá, vou marcar o 0,5, 0,5 está aqui, isso aqui é o meio, e raiz de 2 sobre 2 está por aqui, tá bom? E aí traço duas retas, uma, duas. Eu quero ângulos que satisfaçam essa propriedade. Eu quero que seja maior que meio e menor que raiz de 2 sobre 2. Sim, só tem esses dois caras aqui. Essa galera aqui e essa galera aqui. Qualquer ângulo, e perceba que a bolinha aqui tem que ser aberta. Por que tem que ser aberta, professor? Porque não está menor ou igual, está só menor. Então a bolinha é aberta.
Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Então, tenho que achar esses ângulos. Tem que achar esse ângulo aqui, tem que achar esse ângulo aqui, tem que achar esse ângulo aqui e tem que achar esse ângulo aqui. Não tem jeito. Vamos tentar achar? Então, aqui eu tenho um ângulo cujo seno é meio. Seno meio só pode ser 30 graus, certo? Seno de 30 igual a meio. Um ângulo cujo seno dá raiz de 2 sobre 2, 45 graus. Para eu transferir esses ângulos para o outro quadrante, basta diminuir 180. 180 menos 30 dá 150. E 180 menos 45 dá 135. Então, eu já sei que o meu gabarito é o seguinte. 30 graus até 45 graus. União 135 até 150. Que notação é essa, professor? Isso é notação de intervalos. Você é da onde, professor? É lá de Matemática 1, professor Ismael de Paula, meu grande colega, que vai passar isso aí para vocês. Se não já passou, ele já passou isso aí para vocês. E é uma boa hora para a gente arrebentar nesse ponto aí, tá bom? Eu estou vendo aqui nas alternativas que os intervalos estão todos abertos. Isso tá errado, tá? Aliás, que os intervalos estão todos fechados. Tá errado, tá? Porque tem um menor aqui e tem um menor aqui, certo? Então, não pode ser, tem que ser um intervalo fechado, tem que ser um intervalo aberto assim mesmo, tá? Os intervalos aqui estão todos fechados, né? As opções estão incorretas. Mas vamos ver se a gente acerta pelo menos os números, tá bom? Então vamos lá. 30 graus, gente, se você passar para radianos, dá π sobre 6. 45 é π sobre 4. 135 é 3π sobre 4. E 150 é 5π sobre 6. Gabarito, letra A. Você pode ver que os números coincidem, né? Aliás, não tem gabarito, né? Porque tá tudo igual. Teria que estar assim para ser correto. Aberto aqui e aberto aqui. Então, infelizmente, as opções não estão corretas. Tudo bem? Então, vamos lá. Questão 34. Vamos ver? Domínio, gente. Questão de domínio. Agora há pouco nós vimos questão de imagem, né? Agora nós vamos ver uma questão de domínio. Caramba, professor, domínio? Pois é, cara, domínio. Então, e é o domínio da pior função possível, que é a função tangente. As questões estão aumentando um pouquinho de nível, mas é assim mesmo, tá bom, gente? Relaxa. Olha as opções, como é que são feitas, né? Você sabe como é que é a função tangente? Você já deu uma olhada na função tangente? A função tangente ela é uma função meio feia, assim. Vou te mostrar aqui porque que ela é feia, ó. Eu vou começar a marcar aqui alguns ângulos, tá? Π sobre 2, π, 3π sobre 2. Vou marcar aqui também. Menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, e por aí vai. A função tangente, galera, ela nunca toca nessas retas que passam em π sobre 2, 3π sobre 2, ela não passa. Não existe a tangente nesses pontos. Lembra que a gente fez a tabela agora há pouco e ficou umas partes dizendo que não existe? Você lembra disso? Então, esses carinhas pontilhados nós chamamos de as assíntotas verticais da tangente. São as assíntotas verticais da tangente. Olha só como é que ela se comporta. Ela vem, sobe, 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 passa pelo menos π, volta a subir sem nunca encostar
E aí, quando ela chega lá no final, no infinito, ela volta para cá para baixo e volta a subir. E assim ela continua, gente. Ela continua fazendo exatamente a mesma coisa. Sempre. Daqui a pouquinho ela vai chegar aqui e vai subir também. Daqui a pouquinho ela vai começar a subir daqui também. E assim ela vai continuar infinitamente. Então, esse é o gráfico da tangente. Isso aqui é gráfico de tangente de x. Tá bom? Então, essa é uma representação grande. Vou fazer agora uma representação menorzinha aqui embaixo. Você vai ter que ir me acompanhando, tá? Porque senão não vai rolar. Olha só. Vou desenhar as assíntotas de laranja, tá? Para não ter que ficar pontilhando o tempo todo. Tá? E eu não vou nem desenhar as retinhas, essas partezinhas vermelhas, tá? Vou desenhar só as assíntotas. E presta muita atenção. Lembra que tem, tá? Tem essa galera aqui. Eita. Calma aí, tá errado. Tá errado, tá errado. Agora tá certo. Elas têm que ficar igualmente espaçadas. Eu não deixei igualmente espaçadas. Bom, aqui no meio estão essa galera aqui, tá? Vou desenhar, pronto. Esse é o gráfico da tangente, certo? Tá. Só que isso é gráfico de tangente de x. Eu multipliquei por 3 a tangente de x. Isso não modifica domínio. Então, multiplicar tangente de x por um escalar, ou seja, por um número, não altera o seu domínio. Não altera o seu domínio. Ok? Tudo bem? Tá. E agora? Agora, a gente tem que se preocupar com esse mais π sobre 4 aqui. Tem bizu para ele também, cara. Tem bizu para ele também. É o seguinte, quando você soma alguma coisa dentro do x da função, ela anda para a esquerda. Somar alguma coisa no x da função faz ela andar para a esquerda. Essa função, ela vai então andar para a esquerda, certo? E ela vai andar para a esquerda quantas unidades? Π sobre 4, certo? Olha o que vai acontecer com a minha função. Olha só. Isso aqui a gente viu que é menos π sobre 2. Isso aqui é π sobre 2. 3π sobre 2. 5π sobre 2. Sempre assim. Ela vai andar para a esquerda π sobre 4 unidades. Então, essas assíntotas não vão mais ficar aqui onde estão. Vamos desenhar um pontilhado para a gente dizer onde elas estão. Opa. Onde elas estavam, perdão. Isso aqui é onde elas estavam. E agora, onde é que elas estão? Elas estão na metade do caminho. Uma está aqui. A outra está aqui. A outra está aqui. Vou apagar essas funções aqui para ninguém se confundir. E olha o que aconteceu. Essa assíntota andou para a esquerda, essa assíntota andou para a esquerda, essa assíntota andou para a esquerda. Essa assíntota também vai andar para a esquerda. Todas elas andaram para a esquerda. Então, somar esta parada aqui faz com que a função ande para a esquerda. Antes, o domínio dela era o seguinte. Podia ser qualquer real, qualquer x real,
contanto que x fosse diferente de quem? De π sobre 2, de 3π sobre 2, de 5π sobre 2, ou seja, de qualquer π sobre 2 e mais uma andada de kπ. Deixa eu te explicar o que é esse kπ. É uma forma de você representar esses números aqui. Olha só, presta atenção. Vou escrever aqui, kπ. Vou substituir o k por 1. Olha o que acontece. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. É proibido 3π sobre 2. Professor, então isso aí me diz onde é que é proibido. Isso. Quer ver? Substitui por 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 5 também é proibido. Substitui por 0, professor. Aí o senhor se ferrou. Não me ferrei não, ó. π sobre 2 mais 0 dá π sobre 2. É proibido também. Professor, eu posso substituir por número negativo? Pode. É por isso que está escrito inteiro aqui, ó. Porque pode ser negativo. π sobre 2 menos π dá menos π sobre 2. É outro espaço proibido. Então, dá uma olhada aqui para mim. Então, esse π sobre 2 mais kπ, como a gente viu na teoria, ele serve para te dizer as proibições, de uma forma dinâmica, todas as proibições possíveis para que a função não tenha um valor ali. Sim? Volta para cá comigo. É o seguinte, esses caras, então, eles são as minhas proibições. Só que as minhas proibições andaram de lugar, certo? As minhas proibições, elas andaram de lugar. Elas estão partindo, a partir de agora, né? Eu tenho que diminuir π sobre 4 unidades dessas proibições, porque elas andaram para a esquerda, certo? Elas não estão mais aqui onde estão esses pontilhados. Elas andaram para a esquerda, elas estão nessas partezinhas verdes aqui, ó. Elas agora estão aqui. As minhas proibições estão aqui. E como as minhas proibições andaram, o domínio também andou. E aí, na prática, o que a gente faz? É só diminuir o π sobre 4. π sobre 2 menos π sobre 4 dá π sobre 4. E meu conjunto domínio fica x diferente de π sobre 4 mais kπ. π sobre 4 mais kπ, tá? Letra B. Muito bem? Essa foi uma questão difícil, tá? Na minha opinião, uma questão complicada sobre domínio. Você precisa ter uma boa noção, dá uma olhada aqui. Você precisa ter uma boa noção de domínio. E aí o que eu aconselho para você, veja a nossa teoria, tá bom? Veja a nossa teoria, exercita, revê a teoria, faz os exercícios que eu propus lá e os exercícios anteriores que nós já fizemos questões disso aqui, tá bom? Questão 33, leia comigo. O quadrante em que as funções seno, cosseno e tangente são simultaneamente crescentes é qual? Então, essa é uma outra questão que alguém poderia achar que entendeu, né? Ah, professor, ele está querendo saber qual é o quadrante em que essas funções são todas positivas. Não é isso. Não é isso. Novamente, a gente vai ter que pensar um pouquinho em gráfico. Dessa vez um pouquinho mais fácil, vai? Vou marcar os nossos quadrantes aqui. Vamos lá. π sobre 2. π. 3π sobre 2. 2π. E vou marcar as assíntotas da minha tangente, porque eu sei que eu vou precisar delas. Então, π sobre 2. 3π sobre 2. Pá. Vou desenhar logo o gráfico da tangente, tá bom? Para a gente se ver livre logo disso. Então, o gráfico da tangente seria assim. Esse é o gráfico da tangente. Aí desce aqui, passa pelo π, quase encosta. Ele vem para cá, sobe, chega aqui, continua subindo e pá. Esse é o gráfico da tangente. Gráfico da tangente. Então, o que está de vermelho, tangente de x.
De azul, eu vou desenhar o gráfico do seno. Então, vou marcar aqui o 1 e o menos 1. Então, 1 e menos 1. Vou fazer uma reta aqui só para ajudar a gente. Tá, tá. E vamos lá. Seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2 é 1. Seno de π sobre 2 é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π é 0. Então, sobe, desce e sobe. E o gráfico do cosseno, que eu vou fazer de... Deixa eu ver... Caraca, tá acabando as cores. Azul escuro, pode ser. Não, azul escuro tá muito parecido. Pode ser de roxo, pronto. Cosseno, gente. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. E cosseno de 2π é 1. Tudo isso está naquela tabela que a gente viu há pouco. Então tá aí. Este é o gráfico do cosseno. Agora, eu peço que vocês tenham atenção no seguinte. Nós temos aqui uma divisão de quadrantes. Esse é o primeiro quadrante. Este é o segundo quadrante. Opa. Este é o segundo quadrante. Este é o terceiro quadrante. E este é o quarto quadrante. Como é que eu sei que é quarto, terceiro, segundo, primeiro? Porque o primeiro quadrante, eu sei que ele está entre 0 e 90. Segundo quadrante, entre 90 e 180. Terceiro quadrante, entre 180 e 270. E quarto quadrante, entre 270 e 360. Sim? Então, esses são os nossos 4 quadrantes. Agora, me diz em qual deles que as 3 funções crescem. Vamos ver? Nessa primeira aqui, a tangente tá crescendo? Tá, né? Aqui, ó. Cresceu. E o seno? Cresceu. E a tangente? Subiu, né? Quer dizer, ela não subiu, né? Deixa eu marcar com outra cor aqui de marca-texto. Vamos ver, verde, pode ser. Então, isso aqui subiu. Isso aqui subiu. Mas isso aqui desceu. Então, não é o primeiro quadrante. Segundo quadrante. Essa desce e essa sobe. Não é o caso, eu quero que todas subam, né? Terceiro quadrante. Essa cresce, mas essa decresce. Então, não é essa. E no quarto quadrante? Sobe, sobe e sobe. Quarto quadrante é a resposta correta. Beleza? Então, gabarito, letra D. É a única em que as 3 funções crescem. Ok? Próxima questão. Questão 32. Essa foi difícil também, né? Bom, sejam as medidas de arcos trigonométricos pá e pá. É correto afirmar... Vamos ver. Então, primeira coisa que eu vou fazer, pelo amor de Deus, é não deixar isso aqui em radianos, né? Então, fazendo as contas, isso fica 17 vezes 180 sobre 8. Isso dá 180 dividido por 8. É a mesma coisa que 90 quartos, 45 meios, 22,5. Já não sei mais se eu quero fazer essa conta, mas tudo bem. 17 vezes 22,5. Show de bola. E 41π sobre 8? Isso dá 41 vezes 180 sobre 8. 180 sobre 8 é 22,5. Ok? Tá. Se você diminuir este ângulo desse, olha o que acontece. 41 vezes 22,5 menos
17 vezes 22,5. Tá? Você pode colocar o 22,5 em evidência. E aí isso fica assim. 41 menos 17 dá 24. Então fica 24 vezes 22,5. Dá quase vontade de voltar à forma original, 180 sobre 8, né? 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 180 dá 540 graus. O que que isso significa? Significa que este ângulo aqui, mais 540 graus, dá esse aqui. Certo? Tudo bem? O que que é somar 540 graus? 540 dividido por 360 dá 1, sobra 180, correto? Então, é claro que estes ângulos, eles estão a 180 graus de distância um do outro, ok? São tipo 2 e 182, entende? 30 e 210, tipo esses ângulos, só que muito maiores, certo? Esses ângulos, eles não são bonitinhos, tá? Ele colocou aí de propósito, para não ficar um negócio muito fácil. Esse 180 graus que a gente descobriu, ele também não foi muito fácil, a gente teve que diminuir um ângulo do outro, certo? Porém, a gente consegue fazer essa subtração e ver um número fácil, né? Um número tranquilo, né? 540 graus é um ângulo bom, é considerado um ângulo bom porque ele reflete 180 graus, como a gente acabou de ver. Então, 540 graus reflete 180 graus e, portanto, esses dois ângulos, eles estão distantes 180 graus. Eles não são, então, nem côngruos e nem suplementares, porque 2 e 182, por exemplo, eles não somam 180 graus. Tá certo? Tudo bem? Vamos ver o de 2. Sim? 1490 e menos 1030. Como é que a gente lida com isso? Divide por 360. Dá por 4, fica 4 vezes 6, 24. 1440. Diminui e deu 50 graus. Então, esse cara aqui, na verdade, é um ângulo de 50 graus. E 1030? 1030 divide por 360, dá por 2. 2 vezes 360, 720. Isso dá 310 graus. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 310 graus. Tá bom? Como é que a gente faz para passar um ângulo de negativo para positivo? É só somar 360 graus. 360 menos 310 dá 50 graus. Então, esses dois ângulos são iguais, tá? Côngruo é a mesma coisa que igual. Gabarito, letra C. Deixa eu te explicar uma parada aqui, sobe aqui comigo. Eu fiz agora uma parada com ângulo negativo, você viu? Sempre que você tiver um ângulo negativo e você quiser passar ele para a forma positiva, positiva, professor? Isso, positiva. É só você pegar esse ângulo e somar 360 graus. Entendeu? Então, tipo, menos 50. Dá menos 50 graus. 360 menos 50, 310 graus. Essa é a forma positiva deste ângulo. Tranquilo? Bota comigo para a tela. Então, próxima questão. Questão 31. Vamos lá. Então, questão 31. Se x pertence ao primeiro quadrante e cosseno de x é 3/8, então quanto é que vale cosseno de x sobre 2? Lembra da fórmula? Cosseno de θ sobre 2, vou botar x já direto, já estão cansados de ver essa fórmula, é mais ou menos a raiz de 1 mais cosseno x sobre 2. E acabou, gente. Isso fica... Escolhe o sinal de mais, porque eu não estou interessado no sinal de menos. É primeiro quadrante. 1 mais 3/8 sobre 2. Ok? Isso fica 8 vezes 1, 8, mais 3, 11. 2 vezes 8, 16. Raiz de 11 é raiz de 11 mesmo, e raiz de 16 é 4. Gabarito, letra C.
questão 30. Vamos lá. Se tangente alfa é igual a 1/3, então quanto vale tangente... então quanto vale tangente de 2 alfa? Galera, seguinte, é uma fórmula nova aí pra gente. Tangente de 2x. Isso é 2 tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. Se você se esquecer disso, lembra pelo menos disso, certo? Tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija. Aí você substitui o A e o B por x, você vai chegar nessa fórmula aqui de cima, tá bom? Então, sabendo disso, o que a gente faz? Tangente de 2α é igual a 2 tangente alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Tangente de alfa vale 1/3. Tangente de alfa vale 1/3. Em cima dá 2/3. Embaixo fica 1 menos 1 nono. Certo? Portanto, 2/3. 9 vezes 1 dá 9, menos 1 dá 8. 8 nonos. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta 9 com 3, dá 3. Corta 8 com 2, dá 4. Gabarito. 3 em cima, 4 embaixo. 3 quartos. Letra D. Tá bom? Então, só lembrar desta formulazinha aqui de arco duplo. Tudo bem? Próxima questão. 29. Existirá x pertencente aos reais que satisfaça essa igualdade, C e somente C? O que eu já disse para vocês? Eu já disse para vocês que o seno ele está sempre entre menos 1 e 1, certo? Tudo bem? Só por causa disso aqui já me dá uma leve impressão de que é a letra D, porque é a única que tem menor ou igual e menor ou igual, né? Mas vamos tentar fazer isso aí. Então, 2k menos 5 tem que ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Correto? Muito bem. E aí a gente tem que resolver essas duas inequações. Tem uma forma bem legal de você resolver essas duas inequações, que é o seguinte: soma 5 em tudo. Aí some esse menos 5 aqui, né? Isso fica 4. E aqui fica 6. Divide tudo por 2. E tá aí já o gabarito. Gabarito letra D. Tá bom? Curtiram? Show de bola. Então, próxima questão. Questão 28. Seja seno A cosseno A diferente de zero. Isso serve para dizer que os dois caras individualmente também são diferentes de zero. E ele quer que você simplifique essa expressão aqui. Então, vamos simplificar. Então, seno A mais cosseno A dividido pelo seno de A mais seno A menos cosseno A, tudo isso dividido pelo cosseno de A, né? Faz a multiplicação em cruz aqui, né? Faz a soma, né, de frações. Seno A mais cosseno A vezes cosseno A mais seno A menos cosseno A vezes seno A. Tudo isso dividido por seno vezes cosseno, certo? Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, faz a distributiva. Até aqui só álgebra, não teve nenhuma trigonometria ainda. Então, em cima fica seno de A vezes cosseno de A, mais cosseno ao quadrado de A, mais seno ao quadrado de A, certo? Por causa dessa distributividade aqui. E, por fim, menos seno de A vezes cosseno de A. Ok? Tudo isso dividido por seno A vezes cosseno A. Esse cara morre com esse. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. E aí sobrou isso aí. Professor, mas tem que ser alguma das opções. Pois é, aí o que você faz? Você multiplica por 2
em cima e embaixo. Você pode fazer isso, né? E aí você se lembra dessa fórmula que eu estou escrevendo aqui em cima. Seno de 2A é a mesma coisa que 2 seno A, cosseno A. Portanto, isso aqui fica 2 sobre seno de 2A. Gabarito letra C. E não dá para simplificar esse 2 com esse, tá? Esse aqui está dentro do argumento do seno, não pode. Tá bom? Questão 27, posso ir? Lá, 27, vamos lá. Sendo seno de alfa igual a 3/5, seno de alfa é 3/5, e alfa está entre 0 e π sobre 2. Show! Quanto é que vale isso aqui? Então, gente, essa é uma questão que, novamente, vale super a pena você construir um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, professor? É, que nem aquele que a gente fez agora há pouco, né? Aham. Aí aqui é alfa, né? Isso. Aí o seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Esse triângulo ele é pitagórico. É um triângulo 3, 4, 5. E aí agora você consegue abrir isso aqui, certo? Tem gente que ama. Tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, certo? Tudo bem? Eu sei tudo isso aí. Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, 3/4. Tangente de π sobre 4. Π sobre 4 é 45, tá? E aí, tangente de 45 é 1. Sobre 1 menos tangente de alfa, que é 3/4 vezes 1. Correto? Como é que fica isso? Vamos lá. 4 vezes 1 dá 4, mais 3 dá 7. Então, 7/4. Dividido por... Dividido por 4 vezes 1, 4. Menos 3, 1. Portanto, 1/4. Certo? Corta 4 com 4, isso dá 7. Gabarito, letra B. Então, a resposta é 7. Muito bem. Próxima questão, vamos lá? Plá, questão 26. Seja x um arco do primeiro quadrante. Se cossecante de x é igual a 5 meios, então quanto vale cosseno de 2x? Galera, relembrando, cossecante é o quê? Cossecante é 1 sobre seno, certo? Cossecante é 1 sobre seno. Então, visto que 1 sobre seno é igual a 5 meios, invertem-se os dois lados, seno de x é igual a 2/5, certo? Para calcularmos o cosseno, truque do triângulo, né? Crie um ângulo x qualquer, cateto oposto é 2, hipotenusa é 5, acho o último cateto. 5 ao quadrado é igual a b ao quadrado mais 2 ao quadrado, né, professor? Aham. Aí 25 é b ao quadrado mais 4, b ao quadrado é igual a 21, b é igual a raiz de 21. Tá bom? Então isso aí é o nosso b, que é o cateto adjacente a x. Portanto, cosseno de x é cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como b é raiz de 21, raiz de 21 sobre 5. Então, esse é o cosseno, né? Mas a gente não quer cosseno, a gente quer cosseno de 2x. A gente tem que lembrar como é que abre o cosseno de 2x. Cosseno de 2x é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Quanto é que vale o cosseno ao quadrado? Bom, cosseno é raiz de 21/5, então fica raiz de 21/5 ao quadrado. E seno? Seno é 2/5, né, professor? Aham, então 2/5 ao quadrado. Raiz de 21 ao quadrado é 21, aqui fica 25, aqui fica 4, aqui fica 25. 21 menos 4 é 17, sobre 25. Gabarito, letra D. Show, gente? Próxima questão, 25. No ciclo trigonométrico, ele quer saber se esses ângulos pertencem aos seus respectivos quadrantes que estão ditos ali do lado. Então, questão fácil, né? Mais ou menos, né? Só tem que passar esses ângulos para a primeira volta. Sim, primeira determinação positiva. Então, vamos lá. 11π sobre 4. Substitui
o π por 180, sim? 180 dividido por 4 dá 45, 45 vezes 11 dá 495. Pega o 495, divide por 360, dá 1, né? 1 vezes 360 dá 360, para 495 faltam 135 graus. Então, 135 graus pertence ao segundo quadrante? Pertence ao segundo quadrante. Essa aqui tá certa, porque esse ângulo aqui é um ângulo de 135 graus. 1510. Tem que fazer a conta. Divide por 360, certo? Dá por 4. 4 vezes 360 dá 1440. Subtraindo, faltam 70. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 70 graus. Pertence ao terceiro quadrante? Não. Pertence ao primeiro quadrante, certo? 13π sobre 3. Ou menos 13π sobre 3, no caso, né? Então, vamos lá. Fica menos 13 vezes 180 sobre 3. Corta, aqui dá 60. 60 vezes 13, 3 vezes 6, 18, menos 780 graus. Tudo bem? Tá. Pega o 780, divide por 360, dá por 2. 2 vezes 360 dá 720, né, professor? Isso aqui sobra 60 graus. Então, eu já sei que isso aqui é a mesma coisa que menos 60 graus. Então, não pertence, né, professor, ao quarto quadrante. Calma, porque isso está negativo. Como é que a gente faz para passar de negativo para positivo? A gente soma, sempre soma 360 quando está negativo, tá? Isso dá 300 graus, que pertence, sim, ao quarto quadrante. Então, quais são as assertivas certas? 1 e 3, gabarito letra C. Próxima questão, vamos lá? Questão 24. Uma das raízes da equação x ao quadrado menos 2 tangente de ax menos 1 igual a 0 é qual? Então, aqui ele está estabelecendo o domínio, lembra? Não pode, o A não pode ser nenhum desses caras, porque eles estão sobre pontos em que a tangente não existe. Bom, resolver a equação de segundo grau. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? Isso dá 4 tangente ao quadrado de A mais 4, certo? Eu estou resolvendo a equação de segundo grau. Tá? Coloque 4 em evidência. E aí nós temos mais uma identidade trigonométrica. A tangente ao quadrado de x mais 1 é sempre igual a secante ao quadrado, ok? Demonstrado na teoria. Então, isso aqui fica igual a 4 vezes secante ao quadrado, ok? Substituindo na fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2. Fazendo as contas, isso fica assim, menos com menos dá mais, então fica 2 tangente de A, mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de secante ao quadrado seria módulo da secante, mas ele não está com esse grau de rigor. Tudo isso dividido por 2. Divide por 2 todo mundo lá em cima e você obtém duas raízes. Tangente de A mais secante x e tangente de A menos secante de x. De A, né? Troquei. Caraca, por que eu troquei as letras? Porque eu usei x ali em cima, né? Perdoa, gente. A única dessas duas que encontra-se dentre as opções é a alternativa D. Beleza? Tranquilo? Tá. Próxima questão. Questão
25. Vamos lá? Só dar uma olhada aqui. Como é que tá essa galera? Beleza. Se x é maior que zero e menor que π sobre 2, x é maior que zero e menor que π sobre 2, então quanto é que vale esta expressão? Tangente de x sobre 2 mais cotangente de x sobre 2. Uma questão que eu considero difícil, tá bom? Você tem que pensar um pouquinho. Para mim, me parece que a melhor coisa que a gente pode fazer é pegar essa cotangente e escrever como 1 sobre tangente, ok? Multiplica, soma, aí isso fica assim. Tangente de x sobre 2 vezes tangente de x sobre 2 é tangente ao quadrado de x sobre 2. Mais 1, tudo isso dividido por tangente de x sobre 2, certo? Tangente ao quadrado mais 1 a gente acabou de ver, é secante ao quadrado, certo? Então isso aqui pode se transformar em, aqui, isso aqui em cima, né? Secante ao quadrado de x sobre 2 dividido pela tangente de x sobre 2. Sim? Secante de x sobre 2 é 1 sobre cosseno. E tangente de x sobre 2 é seno sobre cosseno. Ok? Tá. Aí isso fica assim. Repete a primeira e multiplica pela inversa da segunda. Corta cosseno com quadrado, isso fica 1 sobre seno de x sobre 2 vezes cosseno de x sobre 2. Multiplique por 2 em cima e embaixo. E a gente caiu uma fórmula de arco duplo. Arco duplo, professor? Aham, aqui, ó. Seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ, certo? Substitua o θ por x sobre 2 e olha o que vai acontecer. Aqui vai ficar x sobre 2, aqui vai ficar seno de x sobre 2 cosseno de x sobre 2. Corta 2 com 2 e eu obtive que seno de x é a mesma coisa que 2 vezes o seno da metade de x vezes o cosseno da metade de x. Acontece que isso que a gente obteve aqui é exatamente isso que está aqui, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que seno de x pela fórmula, né? Só que 1 sobre seno é cossecante. Então, isso aqui é igual a 2 cossecante de x. Jesus! Que questão chata. Bem? Vamos lá, questão 22. Venha comigo. A solução geral da equação papapá, sendo o igual a R, é qual? Cara, tem umas vontades muito loucas aí. A primeira vontade que eu tenho é de fazer seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, vamos fazer isso aí. 1 menos 2 seno x cosseno x igual a 0, certo? Passa para o outro lado, fica 2 seno x cosseno x é igual a 1. 2 seno x cosseno x é seno de 2x. A gente acabou de ver essa fórmula. Quais são os valores para o qual o seno dá 1? O seno só dá 1. O seno de um ângulo só é igual a 1 quando esse alfa vale 90 graus. Lembrando que 90 graus é π sobre 2 radianos, tá bom? Só que podem ter outras voltas, certo? Então, a resposta correta da quantidade de ângulos é π sobre 2 mais 2kπ, que nós vimos na teoria, que significa mais ou menos voltas, tá
tá bom? Pode ser 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, enfim. Então, 2x tem que ser igual a π sobre 2 mais 2kπ. Passo 2 dividindo. Π sobre 2 dividido por 2 é π sobre 4. E aqui vira só kπ. Gabarito, letra B. Essa é a resposta. Tudo bem? Próxima questão, vamos lá? 3, 2, 1, plau. Questão 21. No ciclo trigonométrico, a igualdade seno de πx igual a zero é verdadeira se e somente se x é um número. Então vamos lá. Seno de πx. Vamos dar uma olhada no ciclo trigonométrico para ver o que significa πx. O seno, ele é zero aqui ou aqui. Ou seja, em 0 graus e 180 graus. Outros ângulos, ele não é nulo. Vamos ver, então. Vou substituir o x por algumas coisas aí. Lembrando que π é 180, ele quer que você resolva isso aqui. Seno de 180 graus vezes x é igual a zero. Vamos lá, vou substituir o x, por exemplo, por 2. Aí, se eu substituir o x por 2, dá seno de 360. Isso dá zero mesmo? Vamos ver. Aqui está o zero. Aqui está o 180. 360 está aqui embaixo. Aqui. Mas ainda está em cima do zero, certo? Caiu nessa bolinha preta, né? Então, funcionou. Então, x igual a 2 é a resposta. E x igual a 1? Também, né? Porque se eu substituir o x por 1, 180 vezes 1 dá 180. O seno de 180 é zero, né, professor? É zero, exatamente. Se eu substituir o x por zero, também vai dar certo. Porque se eu substituir o x por zero, 0 vezes 180 dá zero. E o seno de zero é zero. Exato. E se eu substituir o x por meio? Por meio, professor? É. Vai ficar assim, seno de 180 vezes meio, que dá seno de 90. Seno de 90 é 1. Que droga, hein? Então não pode ser real qualquer, né, professor? É. Parece que só vai poder ser inteiro. E, de fato, só inteiros. Sabe por quê? Porque só vai sair daqui e vir para cá, multiplicando 180, se ficar andando de meia em meia volta. E para isso, não pode ser número quebrado. Tem que ser uma meia volta, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, é um número inteiro de voltas ou de meias voltas. Qualquer outro x que eu substitua aqui, eu vou sair de uma dessas duas bolinhas. Vai vir para cá, ou vai vir para cá, ou vai vir para cá, e eu vou perder completamente o zero, né? Lembrando que essas duas bolinhas aqui são as duas únicas para o qual o seno é nulo, tá bom? Então, gabarito letra B. Próxima questão. Questão 20. Eu vou estar finalizando com ela. A gente não conseguiu finalizar, mas não tem problema. Relaxem, relaxem. A gente vai ter ainda mais uma live para a gente conseguir corrigir essas questões. Fiquem tranquilos, tá bom? E vamos lá corrigir nossa última questão. A expressão 1 mais cotangente ao quadrado de x dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x é idêntica a quê? Então vamos fazer. Galera, tem umas expressões aqui. Uma delas vocês já estão cansados de saber. Já falei aqui dela umas 3 vezes. 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Mas tem uma outra, tá? Que é exatamente a de cima, só que ao invés de tangente, você escreve cotangente. E ao invés de secante, você escreve cossecante. Tá bom? Essas duas expressões serão úteis para resolver essa questão. 1 mais cotangente ao quadrado, então, é cossecante ao quadrado. E 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Tá? Bom, eu posso colocar esse quadrado em evidência. Eu vou fazer isso. Cossecante é 1 sobre seno. E secante é 1 sobre cosseno.
ok? Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Isso fica cosseno sobre seno. Lembrando que cosseno sobre seno é cotangente. Cotangente ao quadrado de x. Gabarito, letra C. Tá bom? Eu tentei aqui trazer o máximo de clareza possível e sempre tentar trazer o máximo de assistência possível. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.